La democrazia è il punto d'arrivo a cui aspirano tutte le società. Eu combati tipo de arquitetura que não exprimia o concreto armado. Como é que é viver aqui em Nova York, essa cidade que te asfixia um pouco? Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e à industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes eu esmoreço. Isso é uma coisa que eu consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabelável nesse país. Hoje nós vamos conversar com o jornalista e escritor Luiz Paulo Horta. Luiz Paulo Horta é um dos mais conceituados jornalistas e críticos de música clássica do país. Na imprensa há quase 50 anos, Luiz Paulo abandonou a Faculdade de Direito em 63 para se dedicar ao jornalismo. Primeiro foi no Correio da Manhã e logo depois no Jornal do Brasil, até se transferir para o Globo, onde escreve atualmente. Autor de vários livros sobre música clássica, ele é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2008. Conhecedor profundo da Bíblia, Luiz Paulo lançou recentemente o livro Bíblia, um diário de leitura, escrito a partir de estudos e debates com dezenas de outros estudiosos do assunto. Um livro que, segundo o autor, procura criar atalhos simples para o leitor identificar os diálogos e desafios que a Bíblia propõe. Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. A Bíblia, suas personagens, mitos e histórias foram os temas da minha conversa com Luiz Paulo Horta no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Luiz Paulo, um prazer muito grande conversar publicamente com você. Prazer é meu. Uma grande admiração pelo seu trabalho, pela sua cultura. Muito obrigado. E você agora lançou um livro muito surpreendente, né? A Bíblia, uma leitura mais facilitada, né? É. Como é que... Primeiro, nós vamos chegar no livro, mas eu queria saber de onde vem essa tua fé? Olha, eu tive formação católica, né? Que é uma formação que não prepara muito você para a Bíblia, porque os católicos têm medo da Bíblia, né? A Bíblia é mais para os judeus? Dos judeus, e quando você pensa nos dois testamentos juntos, os evangélicos, né? Os evangélicos estão com a Bíblia, não é? Eu tenho uma senhora que trabalha lá em casa, pernambucana, já está velhinha, né? Ela todo dia está lá com a Bíblia dela. Então isso é uma experiência que os evangélicos têm. Os judeus, claro, a gente depois fala dos judeus, que a Bíblia judaica é uma coisa específica, né? Mas eu não tinha essa coisa católica, né? Aí fui católico, deixei de ser católico, aquelas coisas da juventude, né? E aconteceu que eu casei com uma moça, minha primeira mulher, que já faleceu, que era filha de um grande orientalista, Dr. José Barreto Filho, que é especialista em Machado de Assis, tem um livro lindo sobre Machado de Assis. Ele era um grande orientalista. Aí eu entrei fundo nessa coisa da filosofia oriental, né? Que foi uma coisa da minha geração, dos anos 70, os Beatles estavam indo para a Índia, né? Aquilo para mim foi os gurus, né? Aquilo para mim foi uma revelação. Até hoje, eu ainda leio de vez em quando, né? Tenho lá os meus mestres, né? E com isso eu voltei a pensar no fenômeno religioso, mas por um outro ângulo, porque eu acho que uma coisa que às vezes um ser humano comum assim do Ocidente, né? Talvez ache essa coisa de Jesus Cristo, essa história já está tão cansada, né? Você se desinteressa do fenômeno religioso. Eu voltei ao catolicismo, paradoxalmente, através do Oriente, né? Interessante. Aí quando eu voltei, eu me interessei, eu comecei a ler com 6 anos de idade, né? Eu fui procurar as Bíblias, eu disse, bom, é o nosso livro, né? E eu estranhava um pouco, porque as Bíblias às vezes são antigas. Você tem a famosa Bíblia do Padre Figueiredo, que é do século XVIII, que é um texto castiço, né? Mas está um pouco antiquada, né? Até que eu descobri, existem Bíblias mais modernas, a mais famosa é a Bíblia de Jerusalém. Mas isso eu ia assim, lendo e tal. Quando eu estava chegando assim na faixa dos 50, né? Que o Drummond diz que é uma faixa perigosa, né? Ele diz, na faixa dos 50, Deus me deu um novo amor, não tem um poema? Mas é que naquela época os 50, hoje são 60. Né? Mudou, verdade, né? Verdade. Aí, quando eu estava na faixa dos 50, e eu tinha passado por muitas peripécias, de repente a minha vida deu uma serenada e eu disse,
Aí eu tive um sentimento religioso. Eu disse, eu vou fazer alguma coisa para agradecer essa fase boa que eu entrei. Aí, sem nenhuma premeditação, eu reuni um grupo de amigos ali, eu moro em Botafogo, né? Gente que eu conhecia, parente, cunhado, né? Vamos começar a ler a Bíblia. A gente começou sem nenhuma, como eu te disse, sem nenhuma ideia preconcebida. E aí aquilo foi pegando. Eram 10 pessoas, depois 15, 20, 30, chegou a 40, minha sala cheia, né? E a gente ficou nisso durante 10 anos. 10 anos. E a gente fazia assim, a gente lia um livro, aí parava, dava um descanso. Você dizia um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia. Que a Bíblia é uma coleção, Bíblia é plural, a palavra Bíblia é plural de biblos, né? São livros, né? Então eu li um livro, parava, fazia... Aí quando acabou, depois de, como eu te disse, 10 anos, eu não tinha tido nenhuma ideia de fazer livro. Eu disse, puxa, isso foi uma coisa tão boa, eu vou botar isso no papel. Aí comecei a escrever em 2003, aí comecei rápido, né? Porque a gente em jornal tem essa grande vantagem, você não sofre para escrever, né? Eu, pelo menos, não sofro. Sobretudo depois que veio o computador, aquela coisa macia, né? Pá. Comecei a escrever rápido, mas aí de novo a minha vida virou, a minha mulher ficou doente, faleceu um pouco depois, aí aquela história, depois teve a história da academia, que também é uma operação complicada, né? Então, para encurtar... Academia Brasileira de Letras. Isso, Academia Brasileira de Letras. Aí, para encurtar a história, eu voltei ao livro no ano passado, mas aí para acabar mesmo. Aí escrevi rápido, não é um livro grande, não é um livro erudito, não é? É um livro que eu escrevi, te confesso, de coração, pensando muito nos jovens, né? Eu gostaria que os jovens hoje leem Ou seja, para entender melhor como se ler a Bíblia. É uma porta de entrada, né? Porque a Bíblia é uma catedral, é como se você entrasse numa catedral. Quando você entra numa Chartres, por exemplo, você tem que ter um guia que mostra para você, olha, isso aqui, aí, né? A Bíblia pede alguns cuidados, né? Alguns conhecimentos. Então, mas ele não é um livro didático. Eu não quis fazer um livro erudito e não quis fazer um livro didático, eu acho o livro didático muito chato. Certo. Então é um caminho médio, né? Eu acho que não é um livro difícil de ler. Agora, quando você começa, quando você se propõe a escrever, aí você tem que enfrentar alguns desafios, né? Como você disse há pouco, né? As pessoas não têm intimidade, tirando esse lado evangélico, judaico, né? A Bíblia te coloca é como se você estivesse diante de um monumento. Você diz, eu vou entrar por onde, né? Porque é um livro enorme, não é? É meio uma linguagem meio estranha. Muito disparatado, né? Então, nesse sentido, você precisa de um guia, uma introdução. Então, isso não é um guia tradicional, mas, por exemplo, logo no começo, eu acho que um ponto que é importante e que assusta um pouco as pessoas é o que eu chamo dos gêneros literários. Porque na Bíblia você tem muitos livros. Salmos. Mas você tem que pôr no contexto. Você tem o texto é uma maravilha. Então eu não estou fazendo aí isso que às vezes eles chamam a Bíblia na linguagem de hoje. Não é a Bíblia na linguagem de hoje, é a Bíblia na linguagem da Bíblia. Você tem o texto, você tem que pôr esses livros num contexto histórico. Porque você tem, por exemplo, livros de poesia, né? Os Salmos, o Cântico dos Cânticos. Tem gente que se pergunta, mas como que esse livro está na Bíblia? É um poema erótico, né? Você tem livros de sabedoria, o Eclesiastes, que Machado de Assis gostava tanto. Você tem livros históricos, por exemplo, a parte dos reis, que é fascinante, né? Davi, Salomão, Saul. Aí parece que você está vendo um relato de um grande historiador. E você tem, aí a complicação é que quando você volta para o começo, você tem o Gênesis, né? E o Gênesis é escrito num estilo... Aí Adão e Eva, o começo? Adão e Eva, o dilúvio, né? É um estilo diferente, né? O estilo que eu chamaria um estilo próximo do mito, não é? Você sabe que toda a cultura humana tem os seus mitos fundadores, né? Os gregos têm a mitologia deles, os hindus, não? Então é a questão do mito. Os nossos índios têm os seus mitos. O que é o mito? Quando você fala mito, o homem de hoje pensa que é uma ficção, uma invenção, Não é. O mito é um modo especial de contar um evento especialíssimo, que é o que o Mircea Eliade, que é o grande historiador dos mitos, né? Ele diz que é a irrupção do sagrado no mundo, né? Você, em certos momentos da cultura humana, você tem essa irrupção do sagrado que funda uma cultura. Ou seja, pelo mistério de tudo, você tem que buscar novos caminhos para... Você vai narrar essa história que está lá atrás, nas origens, você vai narrar num tom diferente.
Por exemplo, você pensa, todo mundo conhece as histórias dos índios brasileiros, né? Quando eles vão contar, ou dos índios americanos, que também é uma história interessantíssima, eles têm os seus mitos, as suas cosmogonias, que é a história da fundação do mundo. Essas histórias não são contadas numa linguagem prosaica, são contadas em épocas especiais, em lugares especiais, normalmente numa coisa envolvida em mistério. Então não é que seja uma invenção, um romance, não. Entendi. Mas é um mistério narrado numa linguagem específica. Posso te cortar um pouquinho? Pode. Qual a origem das religiões? Onde começam as religiões? Nos mitos, nessas... A gente volta à questão dos mitos, porque, por exemplo, tem uma teoria moderna que diz que, ou não tão moderna assim, que diz que a religião é fruto dos medos do homem primitivo, né? Que o homem primitivo tinha medo do raio, do trovão, da inundação, da enchente. Eu não penso assim, quer dizer, eu nesses anos todos em que eu fiz essas voltas que eu já contei a você, eu andei pesquisando história das religiões. Eu acho uma das coisas mais fascinantes do mundo que se chama religião comparada. Você tem grandes figuras do século XX que fizeram isso. O Eliade é um de Mircea Eliade. Então você vê que a religião começa com o que eu chamo de uma teofania. A teofania é essa manifestação do divino, não é? Do sagrado. Por exemplo, para botar o pé na nossa Bíblia, na Bíblia judaica e cristã. Como é que começa essa teofania? Você pode ir lá para os princípios, Abraão, Noé e tal. Mas onde começa mesmo é com Moisés, né? Moisés é uma figura essencial nessa história, né? Estava no deserto, em toda a história aventurosa da vida de Moisés, que depois, se você quiser, eu conto. Mas ele estava no deserto, com umas cabrinhas do sogro dele, e de repente ele se aproxima de uma sarça, de um arbusto que está pegando fogo, né? Aquele arbusto está pegando fogo e não se consome, não desaparece. Aí ele diz, vamos chegar perto para ver. E aí, quando ele chega perto, então vem a voz, que é do Deus do Antigo Testamento, que é o Javé. I am here. Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Então começa esse diálogo entre Deus e Moisés, que vai criar essa coisa única na história humana, que é a história de Israel, né? Então, para responder a tua pergunta, ali começa a religião judaica. Não é claro que é a mais antiga, talvez, das religiões? Não. Moisés a gente pode dizer que isso aconteceu lá pelo ano 1300 a.C., porque a gente normalmente situa os capítulos mais antigos da Bíblia, Abraão, por exemplo, você pode dizer 2000 a.C., mas aí os judeus se instalam no Egito, tem toda a longa permanência no Egito. Quem é que escreveu a Bíblia? Bom, pois é. Então aí é que você entra nessa distinção que eu propus dos gêneros literários, né? Você sabe quem escreveu, por exemplo, o livro de Isaías, foi o próprio Isaías, né? Você sabe quem escreveu os evangelhos, São Mateus, São João, São Marcos. Mas os livros mais antigos, você não sabe quem escreveu. E era leitura oral, um passava para o outro? Certamente. Então, vai mudando também. Eu acho que uma coisa assim que característica desse nosso grupo, que resultou nesse livrinho, é que foi uma leitura oral. A gente lia, eu fazia um pouco de departamento de pesquisa, né, de monitor, né? Então a gente lia. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê que, como você falou, tem muito de literatura oral. Por exemplo, os profetas. Os profetas eram grandes oradores, né, que se dirigiam a Israel sempre em momentos de crise, momentos graves da história de Israel, não é? Então tem esse caráter oral. Então, por exemplo, todo esse começo, que eu chamo meio mítico, não é uma história meio mítica, certamente isso veio de tradição oral, isso depois, dizem que isso começou a ser redigido quando Israel foi invadido, porque deve ter um momento de Israel em que tudo vem abaixo, né? Os assírios, os babilônios entram, e o povo vai para o exílio, e nesse momento, para preservar a tradição, você redige, né? Necessidade da redação. Então os eruditos colocam isso, talvez 600 anos antes de Cristo, na época do exílio da Babilônia, que é Nabucodonosor, né? Agora, toda a parte de Moisés, você sabe que os judeus chamam os cinco primeiros capítulos da Bíblia, para eles é a Torá, né?
São Gênesis, Números, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, né, que é a lei do judaísmo. Eles atribuem essa parte toda a Moisés. Há controvérsia, já quem diz que Moisés escreveu as partes mais importantes. Mas Moisés existiu ou é um mito? Eu acho que existiu, não é uma figura tão forte, né? Tão forte. Eu acho que existiu. Agora, tem essa diferença, então só para terminar a questão do Gênesis, né? Você não pode ler o Gênesis, porque aí é que as pessoas muitas vezes começam a ler a Bíblia e abandonam. Dizem, isso é história da carochinha, história da maçã. Porque você está, que não é maçã, é a fruta da árvore da ciência do bem e do mal, né? Porque você está lendo aquele texto como se fosse uma reportagem sobre o começo do mundo, que não é. Você pensa, por exemplo, uma história que toda criança... Você diz que você não conhece a Bíblia, todo mundo conhece a Arca de Noé. Não há ninguém que não conheça a Arca de Noé. É linda história, né? Porque isso é o mito da nossa civilização, né? Aí você pensa, você acha que o Noé vai chegar o dilúvio, Noé recebe a instrução de construir a arca, de botar um casal de cada animal. Você acha que Noé saiu com os filhos dele para a floresta, foi pegar urso, elefante, girafa, tigre, macaco? É impossível, né? Agora, isso quer dizer que seja uma invenção? Não é uma invenção, é uma história contada num estilo do mito. Então eu acho que isso é um trabalho que eu fiz, isso é o começo do meu livrinho, né? Essa distinção dos gêneros literários, e aí você começa a colocar os livros num contexto. Eu acho isso muda a capacidade de ler a Bíblia, não é? Faz umas distinções fundamentais. Eu te perguntei uma outra coisa, e a fé? O que é a fé? Abraham. Here am I. Lay not thy hand upon the lad, for now I know that thou fearest God. Então a Igreja Católica, por exemplo, diz que a fé é uma das virtudes teologais, que tem a ver com Deus. Deus põe essa sementinha em você e você desenvolve ou não desenvolve. Mas eu conheço muita gente que diz isso que você disse. Eu queria muito ter... E a fé? O que é a fé? Isso é complicado, né? Isso é complicado. O Diego Darcy Ribeiro, por exemplo, antes de morrer, me chamou um dia e disse, Roberto, eu quero ter fé. Eu não consigo acreditar em Deus. Minha mãe acreditava em Deus. Pois é. E eu tô mal. Então chamamos o Frei Beto, Boff, foi um grupo lá, falavam coisas lindas, mas ele não acreditava, não conseguia. Isso é uma coisa muito misteriosa, né? Quer dizer, a igreja, eu sou católico, né? Então a Igreja Católica, por exemplo, diz que a fé é uma das virtudes teologais, que tem a ver com Deus. Deus põe essa sementinha em você e você desenvolve ou não desenvolve. Mas eu conheço muita gente que diz isso que você disse. Eu queria muito ter fé e não tenho. Então é um mistério, né? Claro. Quando você lê, por exemplo, a história de Abraão, que é uma história poderosa do começo da Bíblia, do Gênesis. Né? What dost thou demand of me? Thy son, thy only son. What sayest thou? Take now thy son, thy only son, Isaac, whom thou lovest, and go into the mountains, where I shall show thee, and offer him there for a burnt offering. Isso já rendeu bibliotecas. Como é que o Abraão, que era um homem bom, não é um homem fiel a Deus, né? Como é que vai, de repente, levar o filho dele para o sacrifício? É claro que na última hora o Isaac não morre, aparece um anjo e salva a situação. Mas é um momento de fé absoluta. Então, por exemplo, um filósofo que eu gosto muito, que é o Kierkegaard, né? Que era um angustiado, era protestante, né? Vivia discutindo essas histórias. Essa coisa do Abraão, para ele, é um livro inteiro. É o Crainte et Tremblement, em francês. Crainte é medo e terror. É um livro dramático, porque é uma situação dramática. E você não pode explicar por que eu tenho fé, por que eu não tenho fé. É um mistério, é um mistério da religião. O Einstein, por exemplo, é um mistério da religião. Deus. O Einstein disse algumas coisas interessantes. Eu acho que ele talvez não acreditasse num Deus pessoal, porque uma coisa é você acreditar num princípio divino criador e outra é acreditar no Deus pessoal que aparece na Bíblia. Na Bíblia você tem essa figura enorme do Deus pessoal.
Eu acho que isso o Einstein não... Achava que havia alguma força criadora. Ele achava que havia uma força, uma coisa assim misteriosa, porque como é que você vai explicar a origem do universo, né? Então eu acho que ele ia por aí, mas ele era um cientista, né? O Einstein era um grande cientista. A mentalidade científica, que é uma coisa preciosa, mas às vezes ela dificulta essa aproximação, porque você quer explicação para tudo. E tem certas coisas que não tem explicação. Por exemplo, tem parte da Bíblia que você pode analisar muito racionalmente, muito logicamente, mas esse começo, por exemplo, esse começo é das coisas mais misteriosas que existe. Todo esse começo, qual é o sentido da história? Se a gente supõe que Adão e Eva não eram pessoas de carne e osso, né, que era mais a questão era mais um mito, uma história na linguagem mítica, o que significa esse mito? O que significa a história da árvore, da árvore que você não pode comer? O que significa isso? O pecado, né? Que aí se originou o pecado. Bom, aí você cai na coisa religiosa do pecado, né? Mas eu acho, por exemplo, eu não fiz esse livro nem para explicar a Bíblia, né? Uma crônica sobre a Bíblia, né? Mas eu acho que, por exemplo, um mito como o de Adão e Eva, que Deus diz a Adão, primeiro a Adão, né? Você está no paraíso, você pode comer de todas as árvores, essas frutas maravilhosas que você está vendo, mas você não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque você vai morrer, não sei o quê. Aí a serpente entra e vai interessante é que vai pelo lado da mulher. The serpent hath said that we shall not die, but our eyes shall be opened and we shall be as gods. Taste it. There's no harm. It is disobedience. It will make us wise. Isso eu fiz um capítulo, Eva, que algumas amigas minhas disseram, você não tratou direito a mulher. Não é assim, porque eu dizia que a mulher às vezes se deixa levar. Mas por que a serpente vai atrás da Eva e não do Adão? Porque ela achou que com a Eva era mais fácil, né? O que você pode dizer que é isso, né? Eu acho que é a questão eu fiz uma vez um artiguinho sobre isso. Eu acho que é a questão dos limites, né? Isso é uma interpretação pessoal, pode até... Mas não é uma interpretação, claro. É a questão dos limites, né? Nós temos desejos, né? O desejo é uma força poderosa que está dentro de você, mas você não vai poder na vida alcançar todos os seus desejos, né? Isso é um tema, por exemplo, que os meus velhos mestres orientais falam muito, a questão do desejo, né? Que você tem desejos que são bons e desejos que não são bons. Por exemplo, a questão pro alcoólatra, ele tem um desejo alucinado de tomar o whisky, mas aquilo não é bom para ele. Né? Então, para mim, uma interpretação possível desse mito da árvore, da ciência do bem e do mal, é a questão dos limites, né? Que você tem que aprender a conviver com os seus desejos, né? Que é uma multidão de desejos. E até porque o homem é selvagem, então tem muitos desejos selvagens dentro dele, até às vezes de matar alguém, eu não sei se selvagem é a palavra. Você tem uma natureza complexa, né? Por exemplo, o Dostoiévski, eu amo de paixão, né? O Dostoiévski dizia que dentro dele ele sentia a possibilidade de ser um grande criminoso, né? Porque está dentro da gente essas paixões, são as paixões, né? A cólera, por exemplo. A gente volta à questão do desejo e dos limites, né? A raiva, o ódio, né? Você pode ser levado, de repente, a matar, como logo no começo da Bíblia, Caim mata o Abel, né? Mata o irmão dele. Você tem aquele acesso de fúria, né? E assim, a gente tem essas tensões, né? Quer dizer, dentro da Bíblia está tudo que existe no mundo. Pois é, o que eu acho interessante, quando você faz essa viagem, assim como a gente fizemos juntos, foi ótimo, né? É que você vê, por exemplo, o Novo Testamento é maravilhoso, porque é o Cristo, que é o personagem central da nossa civilização. Você pode ser cristão, não ser cristão, mas está lá o Cristo, né? Então, o que a gente chama de Novo Testamento, que é a vida do Cristo, tudo está centrado no Cristo. Mas no Velho Testamento, no que a gente chama de Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica, eu digo que é o livro da vida. Você tem absolutamente tudo. Histórias fantásticas de amor, de ódio, de desejo, de traição, né? Por exemplo, quando eu comecei a publicar esse livrinho, o Anselmo Góes, que é muito meu amigo, começou a ler, ficou... Com perdão da palavra, ele disse, você escreveu um livro de sacanagem. Porque, por exemplo, a história do rei Davi. A história do rei Davi é uma história terrível, né? Ele manda matar o general. Grande, né? Ele dorme com uma mulher que ele descobre que é a mulher do general que está lá na frente de batalha, não é? Aí ele manda chamar o general para ver se o general passa em casa e dá uma dormidinha com a mulher, porque ela tinha engravidado.
o general não vai para casa, não é? E aí ele manda pelo próprio general, manda uma carta para o comandante lá, olha, bota ele no lugar mais difícil da batalha, o Urias. O Urias vai para frente de batalha, morre, aí ele casa com a Betsabé, ninguém sabia de nada, mas aí são essas grandes cenas da Bíblia, aparece o profeta Natã, que passa uma espinafração no Davi. Mas então, é um grande rei, talvez o maior rei de Israel, né? A maior figura histórica de Israel, e que cometeu um crime, né? Então isso é importantíssimo. Eu acho que com isso você também ajuda a compreensão do Novo Testamento. Desculpa, os judeus vão até o Novo Testamento. Eles param os judeus, a Bíblia judaica para no que a gente chama de Antigo Testamento. Aí tem um corte, né? Passam-se séculos, não acontece nada, e aí aparece João Batista, que é o precursor, anunciando o Cristo. Aí começa uma outra história. E a gente, normalmente, nós cristãos, mesmo quem não lê a Bíblia, a vida do Cristo você conhece. Mas se você só conhece o Novo Testamento, parece que o Cristo é um ET, que de repente baixou. Não é assim, tem toda uma história antiga. Por isso que uma coisa que eu falo logo no começo, é que você tem um contraponto entre o Novo e o Antigo, né? Então, se você vai por aí, você vai ter uma outra visão da Bíblia. Né? O que você tirou depois de tudo isso? O que eu tirei? Olha, sabe o que eu tirei? Eu acho o seguinte, eu acho que é uma ideia que eu gosto, que é a ideia do cânone. O que é o cânone? O cânone é um ponto de referência. Não tem nenhuma cultura da história que não tenha os seus pontos de referência. Por exemplo, os gregos, né? O que um jovem grego lia? Lia a Ilíada, lia a Odisseia. Depois, muito mais tarde, foi ler Platão, Aristóteles. Mas o cânone grego era a Ilíada, a Odisseia, né? Os romanos eram seguidores, os romanos não tinham assim muita imaginação. Os romanos foram mais guerreiros. Os americanos daquela época, né? Práticos, eficientes. Aliás, o Demasi, nosso senhor, disse que Roma era Las Vegas. Vegas. Era toda de mármore. Tudo. Agora, por exemplo, fizeram recentemente essa série Roma, né? É tudo de uma violência. Porque ali não tinha a coisa estava muito, não tinha muitos princípios. Mas o que os romanos faziam? Olhavam para os gregos, né? Então você pensa, por exemplo, num filósofo romano, Cícero, que é um maravilhoso escritor. O Cícero está traduzindo Aristóteles, está traduzindo, né? Então os romanos tinham esse cânone. Eu acho que você perguntou o que fica disso tudo. Eu acho que fica um cânone. Quer dizer, para os judeus, por exemplo, o cânone é a Torá. Esse é o começo da Bíblia, a lei mosaica, né? E é inacreditável você pensar que um povo que já podia ter desaparecido, porque não tem expressão numérica, perdeu a sua base geográfica. Expressão cultural, né? Não é? Mas ficou fiel com todos os sofrimentos do mundo, não é? Você pensa no Holocausto, né? Podia ter acabado o judaísmo, né? Inclusive porque essa lei mosaica tem coisas que você tem que traduzir para os dias de hoje, porque senão você vai sair passando sentença de morte, né? Mulher adulta, aquele tempo tinha coisa, mulher adúltera, apedrejada, né? Então isso é o cânone dos judeus. Eu acho que quando você conhece a Bíblia, que você tira o selo, né? Eu acho que a Bíblia é um livro muitas vezes selado, né? Quando você tira esse selo e entra nesse universo, você tem um ponto de referência. Você pode até não ler como um livro religioso, né? Você pode ler como um grego leria a Ilíada. Olha, isso é o livro-texto da nossa civilização. Não há outro. Você pode, por exemplo, montar uma polêmica contra o cristianismo, que foi o que o Nietzsche agora está muito na moda, né? Está todo mundo estudando Nietzsche, né? Você monta uma polêmica contra o cristianismo, mas é o ponto de referência. Claro. Né? Então isso aqui, eu acho que fica dessa leitura, religiosa ou não religiosa, não é? É o livro-texto. Agora, a cristandade, né? Quer dizer, a fé religiosa, no fundo não tem muito a ver com a Igreja Católica, né? Ou com a Igreja, porque a Igreja também cometeu crimes imensos durante a sua... Quem não cometeu, não é? Claro, quem não cometeu? Sim, mas em nome de Deus, né? Em nome de... Bom, pois é, aí fica horrível, né? Mas é porque a igreja no começo era uma coisa, era o grupo dos discípulos, dos apóstolos, não é? Depois apareceram os monges, mas você sabe que teve um momento da Idade Média em que o Império Romano vem abaixo da maneira mais espantosa, não fica nada, né? Do ano 500 ao ano 1000, a Europa é uma correria de bárbaros, o bárbaro chega para cá, o que substituiu a organização romana? A igreja, os bispos. Os bispos eram... Por isso que tem aquela frase, vai se queixar o bispo. Naquela Europa caótica, você tinha os bispos e tinha os mosteiros,
que eram lugares mais protegidos, né? Muitas vezes você viaja pela Europa, você vê os lugares onde eles construíram os mosteiros, no alto lá do morro, onde tinha as bibliotecas. Aí fica uma coisa meio misteriosa, e aí o Humberto Eco vem e escreve O Nome da Rosa, né? Que é uma história sinistra, como agora escreveram também o Código da Vinci, né? Porque tem uma coisa misteriosa envolvendo isso. Que é uma época muito obscura. Obscura. Mas a igreja substituiu o Império Romano de tal maneira que quando você entra no que a gente chama a Alta Idade Média, 1100, 1200, o Papa mandava mais do que o imperador. E aí é questão do poder. Acontece em qualquer lugar. O poder corrompe. Né? E o poder, a frase completa, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? É a coisa do poder. Aí é que aparece a Inquisição. I nostri tempi richiedono grande forza d'animo, risolutezza e anche crudeltà, ma i tempi passano e la Chiesa rimane. E quindi perseguitate tutti coloro che chiedono una libertà che non siete disposti a concedere. Che non possiamo concedere. Isso que você chama os crimes da igreja, pois é o poder. Né? E depois só com o Renascimento que as coisas começam. Bom, aí você vem a reforma do Lutero, né? Aí começa toda a história do Ocidente moderno. Né? Agora você, voltando à Bíblia, né? E esses personagens, por exemplo, Jacó, Débora... São figuras maravilhosas, porque, por exemplo, eu volto àquela história, não é um livro de moral, não é um livro de moral. O Jacó engana o pai dele ajudado pela mãe, não é? Por exemplo, a história do Abraão. Abraão, se você quiser começar a ler a Bíblia assim, sem dificuldade, você começa do Abraão, que aí a história rola, né? Parece um filme. Né? E aí o Abraão vai entrar no Egito, porque houve fome na Palestina. O Abraão era um chefe de clã, não é linda, essa parte é linda, né? Era um chefe de clã, vai entrar no Egito com a mulher, filhos, gado, jumento, cabra, e ele diz para a mulher dele, que chamava-se Sara, né? Diz, olha, você é muito bonita, a gente vai entrar no Egito, não é? Os homens do faraó vão ver você, vão levar você para o faraó, e eu morro nessa história. Ele era o chefe do clã, o clã não podia desaparecer. Então ele espera, você diz que você é minha irmã, não é? Que aí por causa disso vamos tratar bem. E de fato, entra o clã, a Sara é levada para o faraó, a gente então supõe que ela realmente era muito bonita. E aí começa a dar tudo errado na casa do faraó, o faraó descobre a história, chama o Abraão e passa uma espinafação. Como é que você disse que ela era sua irmã, era sua mulher, leva ela embora, leva o teu gado. Aí ele sai, então você vê que é uma moral diferente, né? Uma moral diferente. Mas os personagens são fascinantes. O Abraão, o Jacó, né? Aí você tem, por exemplo, o ciclo dos reis, né? Quando começa a realeza em Israel, o primeiro rei chama-se Saul. O Saul é um personagem shakespeariano, naquelas angústias dele, na relação dele com Davi, né? O Davi é absolutamente fascinante, apesar desse crime que a gente já mencionou, não é? E o Salomão é o auge da majestade, e de repente é onde começa o declínio, né? Então a coleção de tipos da Bíblia, você falou na Débora, Débora era uma profetisa, uma guerreira, né? Esse capítulo da Débora que eu cito no livro, ela vence uma batalha, e ela sai com um poema de guerra, né? Que é uma obra literária, né? Então, é isso que eu digo, que a Bíblia é a Bíblia, porque o texto é muito forte. O texto é muito forte. Por isso permaneceu também. Né? Olha, eu acho que nunca se leu tanto... Engraçado, né? Eu acho que nunca se leu tanto a Bíblia. Agora, você tem umas discussões importantes. Por exemplo, você sabe que nós estamos agora num momento de crise americana, né? E vem uma eleição aí, né? Tem um debate lá entre os que eles chamam os criacionistas e os evolucionistas, né? Porque você tem um tipo de mentalidade americana, eu não estou falando mal dos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos é um país que tem coisas fantásticas, mas você tem um tipo de mentalidade que você tem em qualquer época, que é o sujeito fechado no texto da lei, que é o fundamentalista, né? Então, ali por essa turma, você tem que ensinar que o mundo começou, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aquela coisa, né? Isso é... Quando está na cara com o evolucionismo aqui. Né? Bom, você não pode brigar com a ciência explica. Não é? Explica que o homem, o ser humano, primeiro surgiu muito antes do que está dito na Bíblia. Né? Segundo, que não surgiu num lugar só. Terceiro, que você tem aquelas versões de humanoides, né? Pitecanto, Neandertal, não sei o quê. Então, isso não precisa se chocar com a fé. Não é? Se você admite, como eu admito, que num determinado momento entra
a mão de Deus, a mão do artista, né? Eu, a essa altura da vida, eu sou um deslumbrado com as perfeições do mundo visível. Isso é impressionante. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Eu não consigo, eu citei isso também na conversa com o Jô, eu não consigo imaginar que uma garça, por exemplo, seja exclusivamente fruto da evolução. É claro que existem processos evolutivos, mas tem um momento em que aquilo ganha uma perfeição. As borboletas, as asas das borboletas, né? Os pássaros. Né? Você lembra de um bichinho que ninguém mais conhece, a criança de hoje não conhece mais, um bichinho chamado louva-a-Deus? Claro. Louva-a-Deus. Verde, né? Verde. Aquilo é uma perfeição. Já não tem mais louva-a-Deus? Nunca mais eu vi louva-a-Deus. Isso some, né? Some. Você vai ter que ir para o interior para ver o louva-a-Deus. Mas aquilo é uma perfeição. Né? Ou se você pensa, por exemplo, também nas espécies plantas, né? nas plantas, nas flores, ou nas espécies caninas, o setter, o fox terrier, o bulldog, não são produtos em passagem, são coisas completamente como se um romancista criasse aquilo, é um tipo característico. Né? Isso me impressiona. É um mistério demais. profundo. Isso hoje me impressiona todos os dias. Eu estou andando na rua. Que maravilha! A beleza. A beleza das coisas, a perfeição, a complexidade. O ser humano, né? Com esse Pensa no ser humano. Pensa com esses mapas que mostram a gente por dentro, né? A complexidade disso. Né? Então isso me deslumbra. É deslumbrante. E cada vez mais, né, com esse mundo corrido, as pessoas têm menos tempo de apreciar as belezas. Né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu era menino, pequeno, eu tinha 5, 6 anos, eu ficava atrás das formigas, eu achava formiga uma coisa extraordinária. Como é que elas faziam? Até menino é mau, o menino vai lá e destrói o formigueiro, né? Aí você vê as casinhas, elas levando os ovinhos na cabeça. Que maravilha que é aquilo, né? É uma coisa fantástica. Falando de você, como é que foi a tua formação? Eu lia e gostava de contar história. Eu acho que essa coisa de contar história, eu contava história para meus irmãos, depois para meus filhos, depois para meus... Foi a tua formação, Luiz? Eu sou carioca, minha mãe gaúcha e pai de família mineira, mas sempre morei aqui no Rio de Janeiro. Morei um pouco em Petrópolis, eu gosto muito de Petrópolis. Né? Meu avô tinha sítio Itaipava, eu ficava já com essa coisa da natureza. Né? E aí eu, enfim, eu fui aluno do Santo Inácio. Não é? E você sempre gostou desse lado cultural? Você sempre... sempre li, eu sempre fui um grande leitor. Né? Mas impulsionado pelos pais? Não, por mim mesmo. E eu lia e gostava de contar história. Eu acho que essa coisa de contar história, eu contava história para meus irmãos, depois para meus filhos, depois para meus netos. Eu tenho uma netinha, a gente quando entra na fase de avô, você começa a ficar sentimental. Né? Eu tenho uma netinha que agora está com 12 anos, mas quando ela tinha 5 ou 6, ela me disse: vovô, eu queria que tivesse um concurso de vovô contador de história que eu acho que você ia ganhar. Maravilha. Aí pronto, ganhou meu coração, né? Então, mas sempre li muito, aí terminei o Santo Inácio. E criança gosta que começa assim, era uma vez, né? Era uma vez, é a coisa do mito. Então você pensa, histórias de fada, muitas delas têm um substrato que poderia ser mítico. Os irmãos Grimm, famosos irmãos Grimm, chegam a dizer, isso eu acho um pouco de exagero, que as histórias de fada são mitos disfarçados. Mas elas têm a estrutura do mito, o mistério. Você não tem história de fada sem uma dose de mistério, que faz parte do mito. Mas aí, só para terminar então a história, aí eu terminei Santo Inácio, comecei direito na PUC, mas o jornalismo me apanhou, né? De repente eu estava até numa fase meio crítica da minha vida, tinha perdido a minha mãe, que eu tinha muita ligação. Aí eu tinha um tio que tinha ligação com o Correio da Manhã. E eu fui para o Correio da Manhã em 1963. Jânio de Freitas, depois Zé Silveira. Não é? Foi um momento assim, mas logo eu fui mandado embora, porque o Correio já estava em crise, e o Oswaldo Peralva, que era o editor, me chamou comunista, ele disse: olha, você é um rapaz muito simpático, mas a gente vai ter que fazer umas demissões e vamos começar pelos mais jovens. E aí lá fui eu para o meio da rua. Por acaso, a minha primeira sogra tinha um contato com o Nascimento Silva, lembra do Luiz Gonzaga Nascimento Silva? Sim, claro. Que era amigo do Dr. Brito. E aí eu comecei uma experiência no JB, que deu muito certo, e eu fui trabalhar numa coisa que chamava Departamento de Pesquisa, famoso Departamento de Pesquisa. O Gabeira trabalhou. Gabeira foi meu chefe, aquilo foi criação do Murilo Felisberto, que foi o meu pai em jornalismo. Né? Mineiro que está em São Paulo. Mineiro transferido para São Paulo. Aí eu trabalhei anos no JB, fiz tudo,
reportagem de polícia, coluna de xadrez, coluna de música, editorial, tudo que você... Puxa vida, você falou de música, nós não falamos de música ainda, daqui a pouco acaba. Isso é importante. Você conhece profundamente Mozart, Bach, Beethoven. Quem é o grande músico? É Bach? Olha, eu digo que Bach é o nosso pai. Né? Às vezes eu digo, Bach é o pai, Beethoven é o filho e Mozart é o Espírito Santo. Né? Porque são os três grandes. Né? E como é que se aprende também a ler música clássica? Olha, música eu comecei sozinho, eu tinha 6 anos, me deram um acordeon, eu saí tocando, depois piano. Eu fui aprender muito mais tarde. Sim, mas o clássico é diferente do popular. No popular você ouve, gosta e tal. Né? Mas eu tocava clássico de ouvido, as pessoas achavam engraçado. Como é que esse menino toca clássico de ouvido? Porque eu tinha essa ligação, né? Chopin, eu comecei a gostar muito cedo. E aí isso fez parte de toda a minha vida, até hoje eu sou ainda crítico de música, tenho livros sobre músicas, não é? Então, música é uma paixão, aí não precisa explicar nada. Talvez das artes é a que mais penetra no ser humano é a música, né? É, porque ela não tem barreiras, né? Você vê, por exemplo, eu adoraria saber alemão para poder ler Goethe. Eu não sei alemão, não vou, né? Agora, a música, Beethoven, você não precisa de tradução, você põe na vitrola, como se dizia antigamente, você põe na vitrola e pronto. Então, o Nietzsche, que eu já citei aqui, o Nietzsche dizia, a vida sem música é um equívoco. É bonito. E quer dizer, Bach é o que fundou essa... Bach é o nosso cânone. Eu já usei esse termo aqui. Bach é o cânone. É claro que você tem música antes de Bach, não é? Mas quando você chega em Bach, parece que ele botou as regras do jogo. Né? Contraponto, harmonia, tudo, melodia, ritmo, não é? É a base. Então, dali a coisa partiu mesmo. Não é? O Mozart, que morreu com 35 anos... Quer dizer, o Mozart com 5 anos já compôs? Mozart é um fenômeno. Eu acho que nunca ninguém foi tão musical, né? Mas ele descobriu... Ele morreu com 35 anos e ele descobriu Bach relativamente tarde, aos 30 anos, mais ou menos. E ele ficou fascinado. Tem uma porção de composições de Mozart que você sente que é a presença do Bach. Então, eu acho que o Bach é o pai... O Beethoven é o homem moderno, né? O homem moderno revolucionário, ligado à Revolução Francesa, né? E o Mozart não tem explicação. Você diz não tem explicação, não só pela fato de ele ter começado muito jovem... e sobretudo pela quantidade de coisas que ele conseguiu fazer num espaço tão curto. Não é? De óperas a... É impressionante. Agora, eu sou um fascinado pelo nosso Villa-Lobos. Né? Eu tenho um livrinho que chama-se Villa-Lobos, uma introdução. O modo como ele conseguiu pegar o Brasil, você olha, o Manuel Bandeira achava que nesse sentido ele era o mais representativo de todos os artistas brasileiros, no sentido da intuição do Brasil. Você pega o Trenzinho Caipira ou outras coisas. O Trenzinho Caipira é quase que um hino nacional. Né? Você ouve aquilo, você diz, estou no Brasil. O Tom Jobim amava. Né? O Tom era um fascinado. Tem um disco do Tom que eu gosto muito, que é o Matita Perê, onde tem o É Pau, É Pedra. Né? Você sente Villa-Lobos ali, né? O fascínio do Villa-Lobos. Tem um estudo do Villa-Lobos para violão, que é o estudo 4, que o Tom gostava de tocar no piano. Passou para piano. É um estudo lírico. E Villa-Lobos, quando foi a primeira vez para Paris, foi um escândalo, né? Não teve aquilo. Foi porque era os anos 20, né? É verdade que a Paris dos anos 20 estava pronta, adorava um escândalo, né? Estava pronta para qualquer escândalo, mas ele deixou uma marca em 2 cidades que ele marcou, Paris e Nova York, né? Mais do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, até hoje, na hora que nós estamos em 2011, até hoje ainda tenho às vezes que argumentar com uma pessoa para dizer que Villa-Lobos é um grande compositor. A gente reage. É um colonialismo um pouco isso. É uma coisa de subdesenvolvimento, aquela coisa que o Tom Jobim falou da raiva do sucesso. Né? Então eu ainda tenho que discutir, explicar. Escuta, é um maravilhoso compositor. Extraordinário. Mas lá na França, em Paris e em Nova York, ele é considerado. Mas eu digo, quando ele foi lá primeiro... Quando ele foi, ele causou o impacto, porque era uma arte nova, diferente. Né? Tem um compositor francês do século XX chamado Messiaen, Olivier Messiaen, que é um grande compositor,
que dizia que o Villa-Lobos era o maior orquestrador da música moderna. Porque isso é uma característica das obras do Villa-Lobos. Você ouve sons que você não ouve, sobretudo nos choros, né, na série dos choros, que eu acho que é assim a espinha dorsal da obra dele. Mas ele era um vulcão, né, tipo Beethoven, mas ele foi atrás do cânone dele. Eu adoro esse tema, né? Outra coisa qual era o cânone dele? Qual foi o cânone do Villa-Lobos? Bach. Por que ele escreveu uma série chamada Bachianas? Claro. Porque ele precisava de um ponto de referência naquela imaginação feérica dele. Aliás, uma coisa que critico, Luiz Paulo, não sei qual é a tua opinião, mas eu sou absolutamente a favor. O que ele fez com o Getúlio, a música nas escolas, é fundamental, né? É evidente. Se continuasse. É evidente. Né? Isso é uma coisa, é dessas coisas de pequenas que dizem, trabalhou para o Estado Novo. Mas quem não trabalhou para o Estado Novo? Claro. Drummond trabalhou para o Estado Novo. Claro. E aí o Estado Novo oferece a ele um plano de educação musical que nunca houve no Brasil. Ele não ia fazer? Fez muito bem de fazer. E devia continuar, né? Porque na música na escola... Devia ter continuado e não continuou. Canto orfeônico, me lembro. Canto orfeônico. Acabou. Você viu essa experiência que se fez, que foi até um italiano, na Venezuela? São mais de 300 Não, isso é maravilhoso. Olha, eu acho que a única coisa que deu certo na Venezuela é esse projeto. Como é que ele chama? José Abreu, eu acho. Isso, Abreu. É uma coisa fantástica. Já passou aqui, infelizmente eu estava viajando. Passou aqui pelo Rio a orquestra Simão Bolívar, né? Regida pelo Dudamel, que é um gênio da regência. Uma orquestra maravilhosa. Eu vejo em vídeo. Quer dizer, em 30 anos eles fizeram um movimento fantástico e pegando criança pobre. Quer dizer, tudo se resume à educação, né, Luiz Paulo? Tudo. Em grande parte. Você vê a Coreia, né? A Coreia o que fez em 40 anos, passou o Japão, passou... Exatamente. Né? E nesse ponto, quer dizer, para voltar rapidamente à Bíblia, isso é uma característica do judaísmo. Como você tem que conhecer a Torá, você estuda, analisa, interpreta, né? Uma característica do judaísmo é que você tem interpretação da interpretação da interpretação, não é? Mas eles estudam, não é? O povo judeu é um povo educado. É por isso que sobreviveu. E que tem esse impacto no mundo, né? Você falou no Einstein, né? Se a gente for citar aqui no Freud, os grandes judeus, Marx, não para mais, né? Não para mais. E tudo que é lado, de esquerda e de direita. De tudo. Interessante. Até aquele lado polêmico, né? Você conhece a famosa anedota dos três que naufragaram na ilha deserta, aí o cristão foi lá e fez uma capelinha, o muçulmano fez uma mesquita e o judeu fez 2 sinagogas. Ele disse, mas como 2? Porque aquela ali eu não frequento. Esse humor judaico. Isso é muito judaico, humor judaico. Porque eles discutem com eles mesmos. Para terminar, a gente falou da Bíblia, então não falamos do Alcorão, que isso é outra coisa, que é outra criação dos muçulmanos, né? Que é a Bíblia deles. Isso é um movimento religioso impressionante, né? Se você pensar a quantidade de gente que... E é um ciclo religioso que aparece 7 séculos depois do cristianismo. Então eu acho que você tem muito fundamentalismo islâmico, né? Eu acho que isso pode ser explicado um pouco por essa diferença cronológica, porque se você retira 7 séculos da nossa civilização, a gente está na Idade Média. Eu acho que muitas coisas no Islã continuam na Idade Média. Por exemplo, a ideia de que o Alcorão, que eles dizem que foi ditado pelo anjo Gabriel, não é? O Alcorão é o Código Civil, é o Código Penal, é a cultura, é tudo. Né? É exatamente um contexto medieval. Medieval sem adjetivo. E aí também com muitas leituras, né? Tanto é que tem esses fundamentalistas de uma milhões de leituras. Mas o contexto é medieval, sem adjetivos, né? Você vê agora o Egito, por exemplo, o pavor daquela multidão que vai para a Praça Tahrir, né? É que você escape da tirania do Mubarak para cair da tirania fundamentalista, né? Então mas agora é um movimento impressionante, né? E tem um lado do Islã que você pode estudar que é profundíssimo. Né? Luiz, você que é um estudioso, é uma delícia ouvir você, a cultura é uma coisa tão bonita, né? A gente está começando um mundo novo, né, Luiz? Que a gente não sabe onde vai parar, né? Com a tecnologia, né? Com essas coisas todas, né? Que vem um mundo, até um ser humano. Você pega as crianças hoje que já nascem sabendo mexer no computador, né? Vão ter outro approach Sem dúvida. Agora, quando fala assim, mundo novo, né, a modernidade, né, eu acho que você não pode perder o contato com as raízes, né, senão você perde as referências. E nesse ponto, eu acho que o judaísmo é uma lição fantástica, porque você tem no judaísmo a ponta da modernidade, mas você tem a ligação com as origens. Por exemplo, agora está passando aquela peça, não sei se ainda está o
o Violinista no Telhado, não sei se que eu adoro, né? Que é um judeu comum, né? Que está na luta entre a modernidade e a tradição, porque ele vê que a realidade está mudando, que as filhas dele já não são o que eram os pais e os avós, né? Mas ele é um homem que não esquece da tradição. Então isso é muito bonito, porque isso digamos, a dialética da vida. Não é você aprender coisas novas, mas lembrar do que você aprendeu, do que seu pai, por exemplo, se você pode ter tido um pai ou um avô, um tio que impressionou você. Claro. Não é que te deu princípios, que te deu um rumo. Senão você fica perdido. Aí você não se corta as coisas. Não corta, senão você cai nessa loucura, entre aspas, né, do mundo moderno, que tem tudo, né? A oferta total, e você perde o pé. Né? Luiz Paulo, muito obrigado por você ter vindo obrigado aqui. Obrigado a você. Devíamos fazer vários programas toda hora contigo. Dá para entender que você foi para a academia, né? Obrigado, muito obrigado. Adorei. Muito obrigado.